Bora voltar a falar de saúde? Sinusite é o assunto hoje aqui no quadro Só Saúde. Aqui no estúdio eu converso com a doutora Jéssica Porto, que é otorrinolaringologista. Vamos direto para as dúvidas, tá, doutora? Vamos nessa! Coloca aí pra gente acompanhar, que chegou no 991050400. A Claudinha de Belém aqui na Paraíba, um beijo. Bom dia, Bruna. Minha filha tem 1 aninho e 9 meses. Se ela leva qualquer frieza, ela fica assim, com tosse, com secreção nasal. Pode ser sinusite assim tão cedo, doutora? 1 aninho e 9 meses? Olha, poder pode, mas nesses casos a gente precisa conversar, né, com os pais, que muitas vezes essa criança ela começa a desenvolver a imunidade dela nessa faixa etária, né? Sim. E aí muitas vezes vai para a escolinha, berçário, pode ser quadros virais de repetição que podem evoluir com o processo de sinusite, ou pode ser uma rinite irritativa, a mudança de tempo, Sim. né? Então, é bom a gente sempre alertar os pais que nessa faixa etária realmente as crianças adoecem mais e não necessariamente vai virar uma sinusite crônica e não necessariamente é um processo de sinusite. Claro, se a criança fica muito congestionada, com aquela secreção espessa que dura muitos dias, mais do que 8, 10 dias de evolução, geralmente aí sim vira um processo de sinusite aguda, né? Mas não que ela tenha um processo de sinusite crônica. Certinho. Mais dúvidas no Zap? Solta aí na tela. 991050400. A Gil. Eu sofro com rinite alérgica, nariz corizando, coçando, coça a garganta também, os olhos. Eu lavo com soro fisiológico, mas sempre ataca com fumaça de cigarro, álcool, gasolina, até esmalte, sabonete, perfume. São primas a sinusite e a rinite, doutora, ou não? Tem uma relação sim. Nesse caso, ela falou substâncias químicas, né? Exato. Fumaça, perfume, cheiros. E aí é o que a gente chama de rinite irritativa, né? Rinite não alérgica. Eu tento sempre explicar para os pacientes que existe a rinite alérgica, né? E existe a rinite não alérgica. E dentro da rinite não alérgica existem vários tipos. Esse caso dela é uma rinite irritativa. A grande maioria das pessoas tem as duas juntas, que a gente chama de rinite mista, tá? E claro, se não é bem tratada, mas pelo visto ela faz o melhor, que é usar o soro fisiológico para prevenir as crises, a gente pode sim evoluir com o processo de sinusite, né? Causando aquela secreção presa, o edema da mucosa, e aí fica tudo retido ali, a secreção retida dá sensação de peso na face, mau cheiro no nariz, gotejamento, tosse, mas ela já faz um bom cuidado que é a lavagem nasal diária. Então ela tá ótima aí. A doutora falou aqui, né, bastante sobre a lavagem nasal. Em alguns casos também vai precisar de algum tipo de medicação. Sim. E cirurgia, doutora, quando é que a cirurgia é indicada para combater, então, a sinusite? Então, quando esse paciente ele tem sinusite de repetição, a gente precisa investigar, né? O diagnóstico da sinusite clínico, o diagnóstico da sinusite aguda, ele é clínico, não precisa de exame, né? Até muitos questionam, não precisa de um raio-x? Não, o diagnóstico da sinusite, ele é com a história do paciente, sintomas do paciente e o exame físico. Muitas vezes a gente precisa utilizar de alguns exames complementares nesse caso, quando o paciente está com muita sinusite. Então a gente precisa investigar se tem um desvio de septo, se tem algum fator anatômico, uma oclusão de drenagem desses seios da face, se tem um pólipo, se tem uma hipertrofia de cornetos. E aí a gente vai realmente pensar na possibilidade de um tratamento cirúrgico para aumentar, né, ampliar esse espaço desse nariz e facilitar a drenagem dessa secreção. Então, o paciente até pode ter sinusite depois de um tratamento cirúrgico, mas vai ser aquela sinusite bem mais tranquila, né? Vai ter menos chance de ter sinusite, até porque a secreção vai ser drenada com mais facilidade, ele vai ter menos sintomas. Então, nesses casos, a gente pensa, sim, num procedimento cirúrgico e também naqueles casos que eu até conversei anteriormente, logo no começo, sobre a sinusite odontogênica. Sim. Então, alguns pacientes realizam implantes dentários ou retirada de algum dente, fica uma comunicação da boca com o seio da face, e aí a gente precisa realmente também fazer um procedimento cirúrgico. Muito bem, agradecer a todo mundo que participou, a doutora Jéssica também Obrigada. pelos esclarecimentos. Vou deixar o Instagram dela aí na tela. É @jessicaporto.otorrino. Doutora, esse é um assunto que rende muito, né? Com então, certeza. conto com a sua participação e outras oportunidades boa Muito semana, obrigada, viu? muito obrigada. Até mais, gostei demais. Você pode rever esse conteúdo, inclusive, lá no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/TV Correio Oficial.